Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a gente pensar, e eu preparei 4 pontos para a gente discutir. O primeiro ponto é: onde está o seu coração, ali está a sua prioridade. Maria e Judas estavam do mesmo lado. Viviam o mesmo contexto. Mas o coração de Judas não estava lá. E aí eu começo a pensar que o pecado, ele traz muito mais do que algumas situações que a gente possa discriminar. Isso é pecado, isso não é pecado. Essa conversa do pecado, ela é muito mais íntima. Porque às vezes a gente está num ambiente favorável, junto com Jesus, buscando a Jesus, no grupo de Jesus, no grupo de pessoas que estão buscando a Jesus. Mas às vezes o nosso coração está comprometido com outras situações que não é o reino de Deus. Entendem? E não é algo que alguém possa falar para você. Muitas vezes não é algo visível, externo, palpável. Muitas vezes são questões que você e Deus sabem. Porque não aparece. Ninguém vai te falar: Tamar, isso aí você precisa mudar. Pegando o exemplo de Judas, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Mas o coração dele não estava comprometido com o reino de Deus. Então, às vezes, o pecado, o que é pecado, o que não é pecado, acaba sendo muito sutil. E, às vezes, essa percepção é muito mais numa oração em dizer: Senhor, o que tem sido a minha prioridade? O que tem ocupado o meu coração? Porque às vezes as coisas ocupam o nosso coração, e não é porque a gente acredita que aquilo seja extremamente importante. Visivelmente, às vezes não é tão importante assim. Mas aí algumas coisas acontecem na nossa vida que podem nos dar sinais de como aquilo pode estar sendo importante. Exemplo, às vezes a gente está numa situação que pode ser profissional, pode ser familiar, situações que nos acontecem, que obviamente nós somos humanos e às vezes a gente sai do eixo, né? E aquilo acaba nos abalando, mas situações que roubam totalmente o nosso norte, que faz com que a gente não consiga pensar na palavra, andar na palavra e continuar caminhando na palavra. Muitas vezes o nosso tesouro e a nossa prioridade está nesse problema que está arrastando a gente. Entende? Não porque eu estou menosprezando o problema. Tem muitas situações muito difíceis mesmo. Difíceis que a gente precisa de ajuda psicológica, ajuda das pessoas. Mas a gente precisa fazer essa autoavaliação. Será que esse problema, essa questão, ou essa situação maravilhosa que está me acontecendo, será que o meu coração não está preso nisso daí? A ponto do reino de Deus ficar em segundo plano na minha vida? É uma pergunta que eu fiz para mim, por diferentes situações que eu passei. E eu fiquei surpresa de ver algumas coisas na minha vida que eu falei: Senhor, será que eu estou colocando isso em primeiro lugar? Por que eu estou sofrendo tanto com isso? E eu fiquei preocupada. Por quê? Porque eu quero estar com Deus. Eu tenho entregue a minha vida a Deus. Eu quero a palavra. Mas se em algum momento na minha vida eu permitir que algo entre em primeiro lugar,
do que o meu relacionamento com Deus, isso vai me trazer prejuízo. Isso vai me trazer prejuízo no meu relacionamento com Deus. De diferentes formas. O segundo ponto que eu queria trazer para a gente pensar é que o pecado é muito mais que não seguir regras. E, obviamente, que os pontos têm as suas correlações, né? Mas, às vezes, a gente fica muito condicionado com algumas regras. Que regras são essas? Comportamentos éticos que são aceitáveis. O que é isso? Ué, gente, eu faço tudo certo. Eu procuro fazer tudo certo, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho direitinho, eu não roubo, eu sou fiel ao meu marido, sou fiel aos meus filhos, participo na igreja, eu faço tudo direito. Que pecado que é esse que você está conversando? O que é esse pecado? Às vezes a gente confunde, ou porque a gente talvez converse muito nesse alinhamento do pecado, que pode ser que o bom comportamento, ser bem comportado, é estar diante de Deus, é não ter pecado. Estão comigo ou tá estranho o que eu estou falando? Porque tem comportamentos que são aceitáveis, eticamente falando. E tem comportamentos que não são. Isso para a sociedade de uma maneira geral, né? Por exemplo, se eu não pagar meus impostos, eu sei como na sociedade eu tenho que pagar meus impostos, né? Se eu trair a confiança de uma amiga, ninguém vai, independente se a pessoa crê em Cristo ou não, todo mundo vai fazer o julgamento de que aquele comportamento não está correto. Então, o pecado, ele não é um mau comportamento ético. O pecado é tudo aquilo que está entre nós e Deus. É tudo aquilo que pode ocupar o nosso coração e não nos permitir vivenciar a palavra de Deus plenamente. Então, eu posso ser boa no meu ponto de vista, boa no ponto de vista das pessoas que relacionam comigo, e mesmo assim ter questões de pecado na minha vida que eu preciso tratar em Deus. Então, isso eu trago para a gente pensar e autorrefletir, porque não é porque questões são aceitas também na sociedade, olhando para um outro ponto, que elas são aceitas diante de Deus, no meu relacionamento com Deus. Nem sempre também aquilo que a sociedade aprova está aprovado na palavra de Deus. Mas a questão é, no meu relacionamento, na minha família, no meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um nome a zelar, E aí a gente faz uma conduta de alinhamento, ok. E com Deus, muitas vezes, é um relacionamento seu e dele, e não necessariamente alguém está ali te julgando, falando com você, ou te mostrando diferentes caminhos. Entendem? Então, um ponto que é importante a gente refletir: o pecado não é um mau comportamento moral. Ele é muito mais do que isso. É tudo aquilo que está no nosso caminho em relação a Deus. Em quê? No nosso caminho de prosseguir para o alvo. Que alvo?
de estar com Deus, de ser usado por Deus, de ser transformado pela palavra de Deus. Judas, moralmente, estava tudo ok. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava falando algo que era pertinente. Mas o coração dele não estava no reino de Deus. O coração dele não estava na palavra de Deus.